Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou aqui de volta para fazer a minha live sobre a política de juros altos, que eu considero que é impossível a política monetária controlar a inflação. Já fiz a parte 1 e agora estou chegando para a parte 2 e concluir. Ok? Bom, primeiro eu quero fazer até uma espécie de aviso. E algumas pessoas achando que eu estou pedindo para reduzir a taxa. Eu não estou falando nada disso no meu trabalho. O meu trabalho não fala em baixar a taxa de juros. O meu trabalho, eu provo que a política de juros altos não tem nada a ver com a inflação. Muito pelo contrário, ele não baixa, ele aumenta a inflação. É sempre fácil perceber isso. Quando o Banco Central vai buscar a demanda excessiva, que ele está achando que está colocando na inflação, ele busca como? Através da emissão de títulos da dívida pública. Quando ele faz isso, e com juros altamente altos, com juros altamente apetitivos, ele simplesmente está tirando demanda, um total de demanda, e esse total de demanda é igual ao aumento da dívida pública. Tá certo? Então, a retirada da demanda poderia baixar a inflação. Mas a expectativa de dívida, a dívida maior, ela gera uma expectativa de inflação maior no futuro. É muito simples, porque essa taxa de inflação, essa taxa de juros, né, o total dela é uma despesa financeira, em cima de uma dívida maior agora, porque a dívida anterior, mais esse pedaço da dívida que ele está fazendo agora, retirando demanda excessiva. Então vai ter uma taxa de juros alta em cima da dívida mais alta. E isso vai para onde, essa despesa financeira? Vai para o orçamento fiscal. E no orçamento fiscal vai aumentar o déficit. Aumentando o déficit, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a inflação e a expectativa de inflação mais alta ainda. Portanto, o efeito do juros alto não baixa, ele aumenta a inflação. Tá certo? Vamos aí. A reação das empresas e consumidores. O que acontece quando o Banco Central começa a aumentar a taxa de juros? A reação das empresas e consumidores é o seguinte: eles vão, quando bota a taxa de juros alta, anuncia que vai ter taxa de juros alta, todo mundo sabe que porque a inflação vem alta. Se a inflação vem alta, todo mundo vai ao mercado adquirir a matéria que ele pode antecipar, o que eles necessitam e podem antecipar, como remédio, produtos de limpeza, etc. Tudo que você tem necessidade, que você pode comprar, você compra para evitar comprar amanhã com preço maior. Então, nesse caso, existe uma corrida e há um aumento da procura, o que pressiona a inflação para cima. Isso é lógico, tá certo? Bom, os juros altos, como eu venho dizendo, como ele não tem impacto sobre a inflação, ao contrário, faz a inflação subir do que descer, ele tem um enorme impacto na economia, no crescimento da economia. Olha, os juros altos impedem o quê? Que as empresas investam. Os juros altos impedem o investimento das empresas, não é isso? E com isso, se as empresas não estão investindo, o que vai acontecer? A produção vai cair. A produção cair, o crescimento da economia vai cair e talvez entre até em recessão, como muitas vezes já entraram em recessão. Aqui no Brasil, por exemplo, quantas vezes já entramos em recessão. E da maneira que está acontecendo agora, eu acho também que provavelmente poderá entrar em recessão esse país no próximo ano. Por quê? Porque a taxa de juros, que começou em março de 22, não é? Foi subindo até 13,75, chegou em agosto. E está lá parada, essa taxa de juros está até hoje 13,75, gerando uma taxa de juros reais
de 8,5%. Então, o custo desse é fabuloso, o custo dessa taxa de juros alta que está aí. O que vai acontecer? Obviamente, vai aumentar o déficit fiscal, vai aumentar a inflação novamente, né? E só vai acontecer uma redução da inflação quando quebrar as empresas, quando reduzir o crescimento da economia e até entrar em recessão. E eu acho que provavelmente poderá entrar em recessão do jeito que a coisa está indo. Toda hora a gente vê notícias nos jornais de empresas que estão deixando o país, de empresas que estão desempregando, etc. Então está num caminho próximo à recessão. Meus amigos, então essa política de juros altos não tem sentido, porque ela não faz a inflação, ela não controla a inflação, não reduz a inflação, muito pelo contrário, ela aumenta a inflação. Não tem um só caso que a taxa de juros alta diminui a inflação, só com a quebra das empresas e com o crescimento se aproximando de recessão. Ela diminui, mas não acaba. E aí recomeça tudo novamente, novo problema. Baixou, foi lá para baixo, a taxa de juros vem baixa novamente, aí daqui a pouco começa a crescer. Começando a crescer a inflação novamente, o que é que vai acontecer? Vai aumentar novamente a taxa de juros e assim por diante, ficar nesse vai e vem. Isso são mais de 10 anos que o Brasil não cresce. E o que é responsável por esse não crescimento do Brasil? O que é que explica esse não crescimento do Brasil? A taxa de juros alta, não tem outro fator. É a taxa de juros alta que está promovendo isso. Muito bem. Às vezes se fala muito em política monetária e política fiscal, como se fosse algo independente. Não são interdependentes. Isso é um grande problema, por isso que a pessoa não vê exatamente o que é que está acontecendo com a taxa de juros alta, que ela só faz aumentar a inflação e não diminuir. Existe uma interdependência da política fiscal e monetária. Quando coloca a taxa de juros alta, o que acontece? Aumenta a despesa financeira do governo. Aumentando a despesa financeira do governo, vai para onde? Vai para o orçamento da política fiscal. E ali, o que acontece? Ele aumenta o déficit fiscal. Aumentando o déficit fiscal, o que acontece? Sobe a inflação. Simples assim. Tá certo? Olha, meus amigos, eu tenho a impressão que o único objetivo da política de taxa de juros é injusto. Porque não é o que a gente pensa. Porque esse pessoal todo deve saber, né? Que uma taxa de juros alta só faz aumentar a inflação. Então, qual é o objetivo da taxa de juros alta? Eu digo para vocês, é a transferência de renda, né? A concentração de renda na mão dos afortunados. Quando eu falo banqueiro, é porque eles são o caminho, não é, final da transferência de renda. Porque olha só, na hora que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que vai fazer? Aumentar a taxa de juros, os rentistas vêm tomar esse dinheiro, e ao aplicar dinheiro, receber esses juros, aplicando o seu dinheiro, né, numa taxa de juros muito alta, ele vai ter um rendimento fantástico, vai ajudar a aumentar a inflação e o Banco Central vai aumentar ainda mais a taxa de juros e assim por diante. E aí? Quem paga esta farra? Quem paga esta farra, meu amigo? Juros reais de 8%, 8,5%, e durante muito tempo anarquiza, bota a economia um verdadeiro caos. É o que está acontecendo, as empresas fechando, as empresas indo embora, as empresas desempregando. É isso que está acontecendo, porque a taxa de juros reais está muito alta nesse país e durante muito tempo. Não vai aguentar isso. Tem que mudar esse troço, não sei como, mas tem que mudar. É preciso pensar numa política que possa ter, né? E eu sugiro uma política de bom senso, que os Estados Unidos fazem isso há mais de 100 anos, que é colocar a taxa de juros da economia abaixo da taxa de crescimento da economia. Isso significa alavancagem positiva. Isso significa que você pode tomar a dívida que você tomar, como os Estados Unidos faz, tomar dívida enorme, o Japão também faz, tomar dívida enorme, e não tem custo fiscal. Por quê? Porque a taxa, o rendimento da aplicação da dívida é maior do que a taxa de juros cobrada.
É isso aí o grande problema que pode ser resolvido dessa maneira. Não ficar colocando taxa de juros alta que só vai aumentar a inflação e só vai fazer o crescimento, a concentração de renda. Olha só, eu acho que só a política fiscal pode controlar a inflação sem caos. Que a política monetária não controla. É impossível ela controlar a inflação. Então, só a política fiscal. Vamos para a política fiscal, vamos trabalhar em cima da política fiscal sabendo disso. Porque me parece que a política monetária para controlar a inflação é um álibi. Dizer, olha, estamos controlando a inflação. Vamos através da política monetária. A política monetária não controla a inflação. Aumenta a inflação. Muito pelo contrário, aumenta a inflação, conforme eu já disse aqui várias vezes. E se vocês quiserem, façam o exercício para ver se tem alguma política de juros que controla a inflação, que bota a inflação para baixo. Não tem, só tem quando quebra. Aí outra coisa. Porque a política, uma política fiscal, pode muito bem cortar, né? Cortar custos, cortar despesas, aumentar a receita, e aí controla a inflação. Um orçamento equilibrado, etc. Tal, e vai controlando a inflação e vai desenvolver sem esse caos que é a política monetária. Meu amigo, eu tenho uma conclusão final. Quero dizer a vocês aqui. Eu tenho a impressão que a política monetária da taxa de juros altos, de acordo com o que vimos acima, é um álibi utilizado para enganar o povo. Quer nos levar a crer com esta política? Eu estou lendo aqui. Estão tentando dominar a inflação e se nunca deu certo antes foi devido a algum errinho qualquer. Agora dará certo. Não vai dar. O certo é que estão tentando tapar nossos olhos para não vermos que essa política nunca deu certo, não está dando certo e nunca dará. Porque é impossível. O problema é impossível. A realidade absoluta e irrefutável é que esta política não é para combater a inflação, e sim para atingir um objetivo muito maior de poder de dominação, transferir recursos de desprotegidos para os poderosos dominadores. E não é... Isso é coerente com o que acontece. O que acontece hoje com os grandes milionários, como Bill Gates e etc e tal? O que está acontecendo? Estão financiando os países de esquerda. Por que país de esquerda? Por que eles financiam o país de esquerda? Porque o país de esquerda, os esquerdistas não têm competência. Então eles podem entrar e controlar a economia. Por exemplo, estão apoiando o Lula. Por quê? Porque Lula é ignorante, analfabeto, não sabe nada, não sabe se defender. Lula já está entregando o país. Ele que era um acusador do entreguismo dos capitalistas brasileiros, do Roberto Campos, que é o avô do Roberto Campos Neto, que está aí como presidente do Banco Central, que ele dizia que Roberto Campos era, tanto botaram até o nome de Bob Fields, que ele era um entreguista do país, etc. Tal. Lula, a maior entreguista que você está vendo no momento é o Lula. Já disse que a Amazônia não nos pertence, a Amazônia pertence ao mundo. Quanto ele ganhou para dizer isso? Ele está fazendo um acordo com a China, com a Rússia, e vai ser um desastre para esse país. O Brasil tem que pensar urgente na situação que está o Lula. O Lula, como presidente, está arrogante e está como se ele fosse o conhecedor de tudo. Então ele está indo para a China, falando de improviso, etc. Tal, e está causando confusões. Já causou confusão com os Estados Unidos, né, e Europa, e daqui a pouco nós vamos ser um paira internacional, por causa da estupidez, da ignorância e do caráter, do mau caratismo do Lula, que está pensando em ser reconhecido internacionalmente. Ele já é reconhecido internacionalmente. Por que esse esforço? Ele já é. Ele é reconhecido como o maior ladrão de todos os tempos. Ok, pessoal, um abraço e até a próxima.